Pessoal, vamos abordar agora o assunto aplicação da legislação tributária. Isso mesmo, tá? A partir ali do artigo 106, tá? A gente tem aí algumas disposições do CTN sobre aplicação da legislação tributária. Então vem comigo, quero fazer essa abordagem com vocês. Muita atenção aqui para você não confundir os conceitos que nós vamos trazer nesta aula, tá bom? E a gente começa a falar da aplicação aí no artigo 105 do CTN, tá? Artigo 105 do CTN, nós temos uma regra importante que vai dar um direcionamento para o nosso estudo, tá? E ele vai falar o seguinte, tá? O artigo 105 diz o seguinte, olha só. A legislação tributária aplica-se imediatamente, tá? Aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos fatos geradores pendentes, assim entendidos, aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa, nos termos do artigo 116 do CTN, tá? E aí o artigo 116 ele vai trazer regras para a gente entender quando se considera ocorrido, tá, o fato gerador do tributo. Aí ele fala das situações de fato que não foram definidas em outro ramo do direito, das situações jurídicas, tá? Então, você não precisa se preocupar com isso agora. Preocupe-se com o artigo 105, que diz, olha, uma nova lei vai valer para fatos geradores futuros que vierem a ocorrer após, tá? Olha lá, após, tá? Vai valer após a publicação aí desta lei, enfim, após a vigência e eficácia desta lei, tá? E vai valer também para os fatos geradores pendentes, tá, pessoal? Também vale para os fatos geradores pendentes. O artigo 116 trata do momento em que os fatos geradores consideram-se ocorridos. Então vamos entender essa questão aí de aplicar a legislação tributária, tá? O que a gente tem que entender, pessoal? Numa linha do tempo, tá? Para você que talvez enxergue isso de uma forma muito abstrata, que talvez não faça muito sentido para você, vamos entender o seguinte, tá? A gente tem a lei, tá? A lei sendo publicada aqui, ó. Vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar em pessoas, tá? Em pessoas que eram, por exemplo, que auferiam, por exemplo, rendimentos, tá? Mas que não havia instituição de um imposto de renda, tá? Vamos pensar. Então a pessoa auferia rendimentos, ó, tá? Auferia rendimentos, tá? Não se preocupe com a periodicidade, não. Depois de determinado momento, veio uma determinada lei instituindo o imposto de renda, tá? E o que ele quer dizer aqui é o seguinte, será que esta lei vale para fatos geradores pretéritos ou vale apenas para fatos geradores futuros, fatos geradores pendentes? Aqui ele diz, olha, vale para fatos geradores futuros e fatos geradores pendentes. Pendentes são aqueles fatos geradores cuja ocorrência teve início, mas ainda não se completou. É um conceito um pouquinho mais complicado. Mas a gente tem que entender que esta lei, como regra, não vale para fatos geradores pretéritos, não vale para fatos geradores consumados, tá? Antes da lei, tá? Existe uma exceção, sim, em aplicação para fatos pretéritos, mas é uma situação bem específica que a gente vai entender. Não é nada que venha prejudicar o contribuinte. A aplicação pretérita ocorre, sim, em caráter excepcional, mas não é para prejudicar o contribuinte, tá? A aplicação vai para frente, a lei vale para frente. Esta é a ideia que você tem que entender. E quanto a essa questão de fato gerador futuro, fato gerador pendente, para a gente não ter dúvida quanto a isso, tá? A gente tem o fato gerador futuro, como, por exemplo, este fato aqui na frente. É um fato gerador futuro, não é? A lei entrou em vigor, está produzindo efeitos e lá na frente ocorre um fato gerador. O que é isso? Um fato gerador futuro. Ele não havia quando da publicação da norma, tá? Agora, a gente também pode falar em fatos geradores pendentes. A gente tem aí, dentro do estudo aí
da teoria de fatos geradores, né? Um conceito mais aprofundado um pouco, mas grosso modo, só para você compreender, tá? A gente não está estudando obrigação tributária e fato gerador, mas para você entender, existem fatos geradores que são instantâneos. Ele surge naquele exato momento. Por exemplo, quando um estabelecimento coloca uma mercadoria em circulação, vende uma mercadoria, o fato gerador do ICMS é instantâneo. A mercadoria saiu do estabelecimento, foi vendida, fato gerador do ICMS. É instantâneo. Agora você pode pensar num tributo que tenha como fato gerador, é conhecido como fato gerador continuado ou contínuo, aquele fato gerador cuja situação que caracteriza ali o surgimento daquela obrigação de pagar o tributo como uma situação que permanece no tempo. Por exemplo, se você compra um imóvel, compra uma casa, enfim, você vai pagar IPTU, não é? Porque o IPTU ele incide sobre a propriedade do imóvel. Mas vamos pensar especificamente na palavra propriedade. Você comprou sua própria casa, você não tem interesse em vender essa casa, você vai ser proprietário desse imóvel por longos 30 anos, exemplo, tá? Então o fato propriedade, ele se prolonga no tempo, permanece essa situação em que você é proprietário ao longo de vários anos. Tá? Então isso é um fato gerador continuado. Por quê? Porque neste caso a lei estabelece um momento em que se considera ocorrido o fato gerador. Como o fato incide sobre propriedade e a propriedade é algo que se prolonga no tempo, nestes casos a lei estabelece um momento em que se considera ocorrido o fato gerador. Então você, embora seja proprietário uma única vez desse imóvel, ao longo de muitos anos, você paga o IPTU anualmente. Por quê? Porque a lei estabelece que considera-se ocorrido o fato gerador do IPTU em 1º de janeiro de cada ano, tá? E essa questão de pendente é durante o período em que esse fato gerador, que é um fato gerador de certa forma ocorrido anualmente, não se completa, tá? Não se completa. Mas ele diz, olha, já vai valer para o fato gerador pendente, aquele que já teve início, mas ainda não se completou. Ora, na prática, meus amigos, na prática mesmo, embora o CTN a gente traga toda essa explicação para vocês entenderem aqui, na prática a lei vai dizer um momento exato, nestes casos de fato gerador continuado, em que se considera ocorrido o fato gerador. Eu não comentei aqui, no caso do IPTU, 1º de janeiro de cada ano, vai valer a norma vigente e eficaz em 1º de janeiro de cada ano, tá? No momento em que o fato gerador se considera ocorrido, é que vai valer a norma, tá? A norma que estiver produzindo efeitos naquele momento, tá? Então, só para você entender essa questão, tá? De fato gerador pendente, que também poderia ocorrer também, tem uma outra definição, a gente não vai entrar no mérito disso, como o imposto de renda, que a gente exemplificou, né? O imposto de renda que se concretiza, o imposto de renda da pessoa física se concretiza lá no final do ano, vai considerar todos os rendimentos que você teve ao longo do ano, e lá no final do ano, 31 de dezembro, fecha o ciclo ali, e é considerado fato gerador do imposto de renda, você vai declarar no ano seguinte, enfim, mas é um imposto anual. Aí você vai considerar o que você já antecipou ao longo do ano, o que você deixou de pagar, e vai fazer o confronto ali e pagar ou ter imposto a restituir. Essa questão de fato gerador pendente é muito aplicada a essa questão de ciclo, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí, mas na prática a lei estabelece um momento, não se preocupe com isso, tá bom? Aqui a gente pode citar, então, como um imposto de propriedade, tá? Propriedade, certo? É um exemplo, tá? Bom, vamos falar então. Então a regra é valer para frente. Fato gerador futuro, fato gerador pendente, a regra é valer para frente. Existem situações em que a lei é aplicada a fatos pretéritos. Então, existem situações. O que é aplicar a fato pretérito? Quando a gente fala em aplicação, é a gente considerar os fatos que vão ocorrendo no mundo real e o momento em que essa norma entra no ordenamento jurídico. Então, aqui, ó, tivemos alguns fatos e a lei veio aqui, ó. Ela pode valer, tá? Ela pode valer para fatos pretéritos? Ela pode ser aplicada a fatos pretéritos? Ora, como regra, não. A aplicação para fatos pretéritos ocorre nas seguintes situações. Olha, primeiro ponto, primeira situação aí. Em qualquer caso, quando seja uma norma
expressamente interpretativa. Uma norma que tenha meramente a intenção de interpretar uma norma anterior, tá? Então, uma nova norma interpretando uma norma anterior. Neste caso, esta nova interpretação, tá? Então, a gente tem a Lei 1 e a Lei 2. A Lei 2 é uma norma meramente interpretativa, tá? É uma norma meramente interpretativa. Será que ela pode, então, esclarecer os termos da Lei 1 e ser aplicada de forma retroativa para fatos pretéritos? Pode, desde que ela seja, exatamente, expressamente interpretativa. Então, esta nova norma não pode olhar para trás e dizer assim, olha, esta Lei 1, que fala da aplicação dessa multa, essa multa aí, ó, essa penalidade também será aplicada, tá esclarecendo, né? Também será aplicada para aquelas pessoas que agiram daquela forma, tá? Então, que tiveram aquela determinada conduta. Então, o que essa lei está fazendo? Ela está trazendo uma nova interpretação e esta nova interpretação acaba gerando uma penalidade para quem, a princípio, não estava sendo punido de acordo com a lei anterior. Concorda comigo? Então, é uma nova interpretação que vai resultar na aplicação de uma multa para quem nem estava sujeito àquela multa, porque é uma nova interpretação. Aí o CTN cuidou disso aí. Veja, a interpretação, a lei nova, ela não pode ser aplicada para trás para prejudicar alguém. Então, o que o CTN disse? Pode uma nova lei interpretar uma norma anterior? Pode, mas não pode haver a aplicação de penalidade, de multa, à infração dos dispositivos interpretados. Ou seja, ela não pode alterar aí essa interpretação de modo a acabar aplicando uma penalidade a quem, a princípio, não estava sujeito àquela penalidade. É isso que está sendo dito aí, pessoal, tá? E o segundo caso, que na verdade nós temos aí 3 alíneas do inciso 2 do artigo 106 do CTN, que diz o seguinte: tratando-se de ato não definitivamente julgado, tá? Quando vem uma nova norma, aplicação retroativa, tá, pessoal? Quando vem uma nova norma, deixando de definir aquele determinado ato como infração. Então, de acordo com a lei anterior, quem não tivesse apresentado determinada declaração teria cometido uma infração. Exemplo, tá? Quem não tivesse agido de determinada forma, ou tivesse agido daquela forma, teria cometido uma infração. E seria punido com uma multa, tá? E aí, se vem uma nova norma dizendo que aquilo não é mais considerado infração, beleza? Aí a gente tem, então, se a gente tem uma nova norma, considerando que aquilo não é mais infração, certo? A gente tem, então, essa nova norma sendo aplicada retroativamente, tá? Veja outro caso, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, para agir ou deixar de agir, desde que ele não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo. E olha, esse terceiro caso é bem legal para a gente ver na prática como funciona. Olha o que ele diz. Quando lhe combine uma penalidade menos severa, tá? Que é prevista na lei vigente no tempo da sua prática. Essa aqui é bem tranquila mesmo, né? Para a gente ver na prática como funciona. E vamos falar disso aí agora. Olha só. Pessoal, vamos pensar o seguinte. Um auditor fiscal, um agente fiscal, enfim, que é a autoridade a quem cabe aí lavrar um auto de infração, quando o contribuinte comete uma penalidade, uma infração, então o auditor vai lá, fiscaliza a empresa ou fiscaliza o contribuinte e ele diz, olha, aqui tem infração, vai ter que aplicar a multa. Aí ele vai para a norma, analisar a norma e ele percebe o seguinte, lá atrás, quando o contribuinte praticou a infração, e foi há um tempo atrás, só descobriram muito tempo depois, tá? Quando ele praticou a infração, a lei dizia o seguinte, quem agir dessa forma está sujeito a uma multa de 75%. Então o contribuinte, o fiscal, vai lá e fala assim, então a princípio eu vou cobrar a multa de 75%. Aí ele começa a analisar
as alterações legislativas de novas leis que vieram após aquela lei que estava em vigor na data da infração. Aí ele encontra uma nova norma que diz o seguinte: fica alterada a redação daquele dispositivo legal para o percentual de 50%. Então, quando ele vai fiscalizar a empresa, já existe uma norma que reduziu, tá? Ou seja, não é um ato definitivamente julgado, ele já reduziu o percentual da multa. Qual é a multa que ele vai aplicar? 50%, tá? 50%, porque é uma penalidade menos severa que a que estava vigente na data da infração. É esta norma que ele vai aplicar, a norma mais benéfica ao contribuinte. Então a gente pode dizer que todos esses casos são situações mais benéficas, tá? Mais benéficas ao contribuinte. Mas nós temos que tomar cuidado que nenhum ponto aqui eu afirmei que, então se ele tiver na dúvida entre a alíquota de 10% do tributo e uma norma depois desta lei, tá? Depois da data do fato gerador do tributo, alterou a alíquota para 5%, ele vai utilizar a alíquota de 5%? Não! Ele vai utilizar a alíquota que estava na data do fato gerador. Esta regrinha aqui, por quê? Porque como regra a lei é aplicada para frente. A exceção diz respeito a penalidades, infrações e penalidades. Tributo não se confunde com multa, guarde isso. Então, quando a gente fala em aplicação retroativa, tá? Para esses casos não definitivamente julgados, apenas para infrações e penalidades. Não vale para a alíquota do tributo, tá? Não vale para a alíquota do tributo. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então não vale para a alíquota do tributo. Ok. Excelente, né? Excelente. Então, para a gente entender, resumir isso aí, tá? Resumir para não ter dúvida. Olha aí, ó. A aplicação retroativa pode ocorrer? Sim, pode ocorrer. Em caso excepcional. Em caso de lei interpretativa, desde que esta nova interpretação não resulte em penalidade, e em caso de uma lei mais benéfica para quem? Para o contribuinte, óbvio, sobre infrações e penalidades. Uma lei mais benéfica sobre infrações e penalidades para atos não definitivamente julgados, tá? Para atos não definitivamente julgados. Vamos então resolver algumas questões de prova aí, tá? Vamos lá. Olha só, certa lei estadual definia como infração à legislação do ICMS desde 2001 um determinado ato. Então, determinado ato era considerado infração à legislação. Desde 2001. Em 2017, a partir de 2017, uma nova lei, tá? Uma nova lei deixou de definir esse ato como infração. De acordo com o Código Tributário Nacional, a lei nova será aplicada aos atos. Então, ele deixou de definir o ato como infração. É mais benéfico ou mais prejudicial para o contribuinte? Mais benéfico, né? Quem agir daquela forma estava sujeito a uma multa. Exemplo. Agora, quem age daquela forma não está mais sujeito a multa porque não é mais infração. É mais benéfico. Então, esta norma, ela pode ser aplicada, tá? A fatos pretéritos. Pode ser aplicada a fatos pretéritos? Pode. Aí vem uma pergunta. E para fatos futuros? Pode? Claro que pode. Porque futuro é regra. A exceção é o pretérito. Então, o que a gente está estudando é que a gente entra naquela questão de estudar só o fato pretérito, né? E a gente se perde da regra. A regra é valer para frente. Vale para trás, é aplicada para trás quando ocorra uma situação mais benéfica. Mas se é mais benéfico, vale para frente e para trás, tá? Então, com base neste raciocínio, vamos resolver essa questão aqui. Aí a gente tem o seguinte, olha aí, ó.
Vale para fatos pretéritos apenas. Então, tá correto ou errado? Ora, a lei só valendo para trás, só valendo para os fatos pretéritos, está errado, né? A lei está valendo a partir de 2017. Ó, a partir. Vale para frente também. Tá? Vale para fatos pretéritos apenas. Tá errado, né? Errado. Vale para fatos futuros apenas. Aqui não vale para fatos... Como regra, você até poderia marcar isso aqui, ó. Só que você sabe que em caso de lei que deixe de definir como infração, artigo 106 do CTN, vale para fatos pretéritos também. Tá? Letra D. Vale para para fatos futuros e pretéritos. Tá correto? A princípio, sim, né? Sendo que em relação aos pretéritos, sua aplicação está condicionada, tá? Ao ato que não tenha sido definitivamente julgado. Opa, aqui está 100% de acordo com o que a gente precisa. O gabarito, então, é a letra D. Vale para fatos pretéritos apenas. Tá errado, porque também vale para casos futuros. Tá bom? Beleza. Vamos para mais uma questão, pessoal. Um auditor de contas verificou que lei tributária havia entrado em vigência quando o fato gerador teve início, mas que este ainda não havia sido concluído. Nessa situação hipotética, e conforme o Código Tributário Nacional, aí ele vem com as informações. Olha aí, ó. Deverá ser aplicada a legislação tributária se esta impuser pena menos severa, tá? Que a prevista na lei da sua vigente no tempo da prática do ato, desde que a nova lei seja expressamente interpretativa. Aqui ele está confundindo, tá? Ele está confundindo a regra geral, que é valer para fatos futuros e pendentes, tá? E ele fala, ó, o tribunal, o auditor, né, verificou que a lei havia entrado em vigência quando o fato gerador teve início, mas este ainda não havia sido concluído. Este fato é o que, pessoal? Este fato é um fato gerador pendente. Fato gerador pendente, tá? Esta que é a questão. Aí ele confunde com a vigência pretérita, com a aplicação pretérita, enfim, fala de infrações e bagunça tudo aqui, né, na letra A. Está totalmente errada. E aí na letra B, vamos analisando. Deverá ser aplicada a lei tributária em razão da omissão legal quanto ao tratamento dos fatos geradores pendentes. Também está errado, né? Ele está pedindo a resposta conforme o CTN. Não é isso que o CTN estabelece. Letra C. Deverá ser aplicada a legislação tributária imediatamente, mesmo que não se trate de lei interpretativa. Pessoal, é isso mesmo, pessoal. Vale a lei imediatamente. Por quê? O que ele estava considerando aqui, ele deu forte indício disso, né? Ele deu prova disso, quando ele falou lá no artigo, no enunciado da questão, que ele verificou um fato que teve início, mas ainda não se completou o fato gerador pendente. Então aplica a lei imediatamente. E aqui não importa se é interpretativa, se não é. Essa questão da lei interpretativa vale para a gente analisar o fato gerador pretérito, tá? Então, como ele é um fato gerador pendente, não é um fato gerador pretérito, essa questão de lei interpretativa não tem qualquer importância. Então, para o fato gerador pendente, a lei é plenamente aplicável, é aplicável imediatamente, conforme diz lá no artigo 105. Agora, se fosse um fato gerador pretérito, aí a gente teria que analisar se é uma lei interpretativa ou se seria uma norma mais benéfica sobre infrações e penalidades, tá bom? Muito boa essa questão. Deverá ser aplicada a lei tributária, que se impõe exclusivamente para fatos geradores futuros. Errado. Deveria ser aplicada a legislação tributária somente se tratar de lei interpretativa. Está errado também, o fato gerador é pendente. A gente não pode desconsiderar o caso citado. Ele diz, nesta situação hipotética. Tá? Então a gente tem que considerar o que diz o CTN e o que foi retratado no enunciado da questão, sem perder o foco, senão a gente erra a questão. Tá? Então, gabarito é a letra C. Vamos para mais uma questão, pessoal. Mais uma questãozinha aí.
quando uma lei deixar de definir um ato como infração, essa lei, de acordo com o CTN, olha aí, o que essa lei deve tratar, né? Se ela está deixando de definir um ato como infração, ela é uma norma que dispõe sobre infrações e penalidades de forma mais benéfica. O que era infração, o que estava submetido a uma penalidade, agora não está mais. E o que a gente toma então como gabarito nessa questão? Aí ele diz, ó, deverá ser aplicada a ato pretérito apenas para excluir a exigência de juros e multimora, desde que ainda não tenha sido definitivamente julgado. Não, é para excluir a multa, né? Para excluir a multa. Não tem essa relação de juros de mora, tá? Letra B. Poderá ser aplicada a ato pretérito apenas para excluir exigências de juros de mora. Novamente, algo que não está de acordo com o CTN. Letra C. Deverá ser aplicada a ato pretérito desde que ainda não tenha sido definitivamente julgado. É isso que está lá no artigo 106 do CTN, olha aí. Letra C, tá? Letra D. Não poderá ser aplicada a ato pretérito se já tiver sido iniciado processo relativo ao julgamento desse ato infracional, tá? Não poderá ser aplicada a ato pretérito, tá? Errado, né? Não poderá ser aplicada a ato pretérito em nenhuma hipótese. Também está errado, porque o CTN admite que seja aplicada a ato pretérito. Então, por isso, essa questão teve como gabarito aqui a letra C. Beleza, pessoal? Então, aplicação da legislação tributária. Atenção aí, são pequenos detalhes, mas importantíssimo. A gente viu na prática aqui o que ocorre e a banca costuma trazer aí a questão de acordo com uma situação hipotética. Enfim, a gente tem que ter bastante cuidado. Analise o enunciado e veja, ó, de acordo com o CTN, você tem que tomar sempre como base o enunciado. Aquela questão que a gente resolveu, né, do TCE, era uma questão que falava, é um fato gerador que teve início, mas ele não se completou. Então é um fato gerador pendente. Então ali não tem relevância a questão de lei interpretativa ou não, porque lei interpretativa e lei mais benéfica é só para fatos geradores pretéritos, beleza? Então muita atenção quanto a isso aí.